Olá pessoal do Pandeiro 1 da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo. Hoje vamos pegar as variações de valsa. Então, na aula passada a gente deu uma olhada nas valsas, eu passei o básico para vocês e dei duas opções para vocês tocarem valsa. Tanto fazendo polegar, dedo, dedo, polegar, dedo, dedo, polegar, dedo, dedo. Ou, se preferirem, polegada do base. Bom, essas duas opções são opções que permitem maneiras diferentes de se movimentar o pandeiro. Se você faz a primeira, você vai trazer duas vezes para a parte de cima da mão, duas vezes o dedo. Se você faz a segunda, você vai fazer polegar, dedo, base e depois vai repetir o polegar. São duas opções válidas, são duas maneiras de tocar. Uma não anula a outra, tem gente que gosta mais de uma, tem gente que gosta mais de outra. Particularmente, minha opinião pessoal, prefiro a primeira, tá? Que você faz polegar, dedo, dedo, polegar, dedo, dedo. Em um âmbito teórico e na maneira de escrever, a gente vai escrever isso em semínima. A gente coloca em 3x4 e vão ser 3 semínimas, certo? Então, 3 semínimas, a primeira com o polegar, a segunda com o dedo e a terceira com o dedo. Ao contrário do choro, em que a gente estava dividindo os dois tempos em 4 partes, no caso da valsa, a gente está fazendo uma batida por tempo e tocando os 3 tempos, cada tempo com uma batida diferente. Então, se a gente está pensando em semínima, e depois eu passo isso por escrito para vocês, se a gente está pensando em semínima, a nota que divide a semínima em 2, a gente já viu isso anteriormente, é a colcheia. Então, dentro de uma semínima cabem 2 colcheias, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode usar o recurso, e as variações de valsa são basicamente isso, de dividir cada um desses tempos em semínima em 2 colcheias. Então, a gente está pensando assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uma das melhores maneiras que eu encontro de poder dividir em 2 é falar o E, né? A letra E, né? Então, você fala assim, 1, E, 2, 3, 1, E, 2, 3, 1, E, 2, 3, 1, E, 2, 3. E assim você vai estar dividindo a primeira das semínimas. Se você coloca o E entre a segunda e a terceira, você vai estar dividindo a segunda da sua semínima. Então vai estar 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Pensa no ritmo aqui. Se você fizer 1, 2 e 3, você não está tocando em 3, está tocando em 4. É a mesma coisa você fazer 1, 2, 3, 4. 1, 2 e 3. Você tem que usar esse I para dividir o tempo entre a primeira e a segunda, ou entre a segunda e a terceira, ou entre a terceira e depois a primeira. Então ficaria 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E aí você executa a divisão da segunda das semínimas. Então fica assim. 2 e 3, 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 2 e 3. Certo? Aí você dividiu a segunda. E a outra possibilidade que a gente vai ter de variação nesse momento é dividir a terceira. Então fica 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1. Então, 1, 2, 3 e 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 1. A partir disso, você já está dividindo a valsa. A questão é a seguinte, lembra que eu falei para vocês que o problema da valsa era que quando a gente estava tocando 3, a gente tinha que repetir uma vez ou a parte de cima da mão ou a parte de baixo da mão. Se a gente faz polegar, dedo, dedo, polegar, dedo, dedo, a gente repete 2 vezes a parte de cima da mão. Se a gente faz polegar, dedo, base, polegar, dedo, base, a gente repete 2 vezes a parte de baixo da mão. Então, ao colocar uma nota a mais, a gente ganha novamente, a gente entra numa quantidade de batidas pares, né? 1, 2 e 3, né? A gente entra numa quantidade de batidas pares e por conta disso a gente ganha novamente
a possibilidade de alternar a mão sempre. Então, por exemplo, 1 e 2, 3, eu consigo fazer parte de baixo, parte de cima, parte de baixo, parte de cima, que nem a gente fazia o choro, só que colocando uma divisão de tempo diferente. Enquanto o choro é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ou se você preferir contar em 2, 1, 2, 1, 2, 1. Na valsa você vai fazer sacou? Essa é a segunda das variações. Então a gente ganha novamente essa possibilidade, então a gente vai poder alternar. Então a sequência de polegar, dedo, base, dedo vai voltar para o nosso domínio. Então, tanto na primeira variação, quanto na segunda variação, quanto na terceira variação, essas 3 variações a gente vai poder fazer polegar, dedo, base, dedo. Fazer essa alternância sempre. Tá? Vou repetir elas aqui para vocês verem. Sempre alternando. Polegar, dedo, base, dedo. Tá? Então fica assim. 1 e 2, 3. 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 A segunda das variações, dividindo a segunda das semínimas. 1, 2 e 3. 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 A terceira das variações, dividindo a última das semínimas. 1, 2, 3 e 1. 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 Geralmente essa terceira é o que o pessoal tem mais dificuldade de entender, porque a gente tem a sensação de que as coisas do discurso começam no 1 e terminam no 3. Na verdade, o discurso musical, principalmente em percussão, ele é sempre um discurso cíclico. É um discurso que repete, né? Então, o 1, ele não é apenas o início. O 1 é também o fim. A gente tem esse vício do discurso de achar que a frase começa pelo início e vai terminar lá no fim. Mas na verdade não. Ela começa no 1 e termina no 1 novamente. Então, principalmente em termos de percussão, a gente vai sempre pensar nessa ciclicidade do negócio. Nesse eterno regresso para o 1, nessa eterna repetição. O 1 é início e o 1 é fim. Tanto é que vocês, quando estão tocando, por exemplo, se eu estou tocando com vocês aqui, falo assim, ó. 1, 2, 1 e 2, olha o break. A gente tem a tendência a parar no 1. 1 e 2, olha o break, 1. Esse 1 que a gente para, na verdade, ele é o retorno para o início da batida, mas ele também é o fim da batida. A maioria dos breaks que a gente vai pegar em música, a maioria das paradas, dos lugares em que a gente vai parar, das esperas, dos términos de música, vão ser no 1. Claro que você vai ter outras variações, você tem sempre exceções em música, mas você pode dizer que, como uma tendência, a música costuma ter os seus breaks no 1 e ter as suas repetições, os seus términos no 1 também. Certo? Então, 1 é início e é fim. Então, fica o desafio para vocês para treinar essas valsas. Eu sei que a valsa básica ela é muito fácil, então eu passei para vocês, rapidinho vocês devem ter pego, mas eu sei também que as variações de valsa elas já trazem um pouquinho de dificuldade. Juntando todas elas, a gente vai acrescentando dificuldade e a gente vai podendo sair de uma e para outra, brincar nessas variações de valsa. Então, por exemplo, todas as variações juntas. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3. Mas isso aí já é outro desafio, é para o momento posterior. A princípio, tenta focar nessas variações, cada uma delas, dividindo cada um dos tempos. Pode colocar um metrônomo, coloca uma pulsação não muito rápida e vai lá, 1, 2, 3, 1 e 2, 3, aprendendo a dividir na metade. Beleza? Então, espero que vocês consigam, espero que dê tudo certo. Qualquer dúvida, estamos aí e precisando, a gente aparece.
Valeu? Grande beijo, um abraço, muito estudo para vocês. Nos vemos.